Boa tarde a todos. É um imenso prazer estarmos reunidos aqui com todos, um encontro com todos vocês. Antes da gente começar, eu queria checar com todos aí se o som está bom, a imagem. Vocês podem responder pelo chat, aí o pessoal da área técnica vai dar o apoio que for necessário, tá bom? Antes de iniciar, então, quero primeiro fazer os agradecimentos, né? Agradecer à Trey pelo convite, pelo espaço que está oferecendo. Agradecer também à Escola de E-Commerce da Trey, por toda a realização. Agradecer pela parceria de sempre, pela confiança, né? É sempre muito bom estar aqui. Quero me apresentar, meu nome é Enio Ciapa, eu sou diretor comercial da OnClick. Aqui ao meu lado, o meu colega Edson Coit, supervisor da área de inovação e inteligência operacional da OnClick. Hoje nós gostaríamos de abordar, nesse encontro, questões que envolvem duas operações para gestão de estoque que são muito comuns, mas ao mesmo tempo são especialmente críticas em qualquer e-commerce: o dropshipping e o cross-docking. Como é possível melhorar ou garantir o sucesso destes processos e, consequentemente, de toda a operação de e-commerce? Como diminuir os riscos? Como a inteligência operacional pode contribuir nesse cenário? Essas são as questões que nós gostaríamos de abordar nesse bate-papo de hoje, ok? Mas antes de iniciar propriamente esse assunto, eu peço licença a todos para fazer uma pequena e rápida apresentação da OnClick. Eu acredito que uma parte da assistência de hoje talvez não conheça, né, a nossa empresa, e é uma oportunidade muito interessante para isso. Bom, a OnClick esse ano está completando 20 anos de mercado, né? Ela foi fundada lá em 1999. O e-commerce aqui no Brasil estava começando a se formar propriamente, iniciou-se lá por volta de 2000, para ser mais exato. E o foco da OnClick na época nem era o e-commerce, né? Na verdade era uma software house, especialista em RP, mas focada mais na área de distribuição, na área de indústria, na área de varejo, enfim. Mas com o passar do tempo, é óbvio, né? Com o avanço tecnológico, transformando os processos, transformando a vida das pessoas, né? A forma de comprar, a forma de vender, a OnClick também acabou decidindo investir nesse segmento que estava tão pujante e desenvolveu ou adequou o seu RP para atender às necessidades de e-commerce, né? E hoje eu posso dizer sem dúvida que o RP OnClick ele está entre os maiores, os melhores soluções de e-commerce do Brasil. A OnClick, como vocês podem estão vendo aí no slide, ela atua em três frentes, em três verticais de negócio. O RP, que é o principal, é o carro-chefe. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós comercializamos 4 RPs diferentes. 2 desses RPs são focados em e-commerce, são especialistas em e-commerce. Um deles é justamente o RP OnClick, que eu acabei de mencionar, e o outro é o KPL. Para quem não sabe, agora um parênteses, não é? Desde dezembro do ano passado, finalzinho de dezembro, a OnClick, num acordo junto ao Mercado Livre, adquiriu a solução KPL Cloud, e hoje nós somos os detentores da marca, da manutenção, da evolução do produto. O produto ERP KPL faz parte do nosso portfólio. Além desses dois, nós temos um RP focado na área médica e um focado em grandes empresas, em grandes indústrias, principalmente da área de manufatura. A segunda vertical é a fábrica de software. Nós desenvolvemos software sob medida, com a especificação do cliente ou com a nossa própria especificação, o nosso próprio levantamento. Desenvolvemos apps, aplicativos mobile, enfim. A nossa fábrica ela pode atender o cliente da maneira como ele precisa o desenvolvimento do seu sistema. E a terceira e última frente, última vertical, é a área de consultoria, onde nós concentramos todas as soluções que se transformaram em produtos dentro da nossa fábrica, né? Transformaram-se em produtos e também soluções de parceiro. Então, nós mantemos parcerias com empresas software house americanas, nós representamos e implantamos WMS, soluções de gestão de manutenção preventiva e de ativos patrimoniais. Nós somos parceiros da Microsoft, parceiros Gold da Microsoft.
Somos parceiros também da SetSign, a plataforma de soluções SetSign, que envolve muito mais do que certificado digital. Alguns conhecem SetSign como certificadora digital. Eles têm soluções para projetos de paperless, né, eliminação de papéis. Enfim, toda a área de consultoria focada em clientes fora da nossa base, né, especificamente, com soluções específicas que podem se acoplar ao sistema legado, ao RP que o cliente tenha, sem qualquer problema. E, eventualmente, os nossos próprios clientes da base, é claro, né? Muito bem, muito obrigado. Essa era a rápida apresentação, apenas para a gente poder contextualizar quem somos, né? O que é que fazemos. Mas vamos lá. Vamos falar do assunto que nós estamos aqui, né, Coit? Então vamos lá. Vamos supor, eu tenho um capital, sou um empresário, tenho um capital e quero investir na abertura de uma nova operação envolvendo e-commerce. Ou eu já tenho um estabelecimento, já tenho um negócio, pode ser um varejo, uma distribuidora, e também quero ampliar meu negócio atuando nesse segmento de e-commerce. Quais deveriam ser as minhas primeiras ações? Ou preocupações, né? O meu olhar deve estar direcionado em qual direção? O que eu deveria elencar como as principais ações nesse processo? Sem dúvida, dentre tantos, um dos processos mais críticos em e-commerce é justamente a gestão de estoque. Duas das mais conhecidas formas de gerir o estoque são justamente o cross-docking e o dropshipping, né? Agora, o que é cross-docking e o que é dropshipping? Eu vou apresentar rapidamente, até porque eu acredito que muitos já têm esse conceito. Dropshipping é a gestão do estoque focada na demanda. Então, você recebe um pedido do teu cliente, você aciona o fornecedor daquela mercadoria que vai atender o seu cliente, e esse fornecedor, ele se encarrega de atender a construção, a manufatura do produto, se for o caso, e a entrega do produto. Ou seja, você não tem qualquer tipo de envolvimento logístico no processo, você conta com esse parceiro de negócio para atuar e entregar o produto até o seu destino, que é o cliente final. O cross-docking, como o nome já indica, ele existe sim um espaço na operação, porém ele é bem reduzido, ele serve apenas para fazer com que o processo possa fluir do fornecedor, de quem tem o produto, né, de quem está sendo comprado, adquirido o produto, e com o teu destinatário final, o teu cliente final. Nesse meio de processo, há a entrega do fornecedor até uma área ou docas, né, e daí vem o nome, né, docas que servem para justamente transacionar a mercadoria que chega do fornecedor com o embarque imediato e enviado para o seu cliente final. Existem vantagens e desvantagens dentro de cada uma dessas maneiras de se gerir o estoque. Vamos falar primeiro das vantagens, né? É claro que, como nós estamos dizendo, que no processo o teu parceiro de negócio, o fornecedor da mercadoria, é ele que se encarrega de fazer todo esse processo de entrega, é claro que você tem um menor investimento, né, em infra, né, para fazer logística, porque na verdade você não tem armazenamento, você não tem transporte, você acaba justamente contando com esse parceiro atuando, né? Então, investimento em estoque e infraestrutura de armazenamento, ela não existe nesses casos. A operação, mesmo que você tenha um cross-docking, a operação física é num espaço reduzido, quer dizer, você não precisa ter um armazém de milhares de metros para armazenar, se preocupar com a inteligência de segregação de mercadorias em determinadas alas, determinadas ruas, determinadas prateleiras, porque isso não está com você. Você simplesmente recebe a mercadoria e imediatamente, de maneira sincronizada, ela embarca rumo ao destino final. E, por conseguinte, justamente por você não ter a necessidade de armazenar mercadorias e tudo que implica a inteligência de armazenamento, você tem a possibilidade de aumentar o teu portfólio. Então, você pode realmente aumentar a quantidade de itens, porque, na verdade, todo o esforço de armazenamento, toda a inteligência de armazenamento, ele fica com os seus parceiros de negócio.
E na questão do cross-docking, você não tem, como eu disse, o próprio armazenamento, né? Porém, nem tudo são flores, na verdade. Existem as questões que têm que ser consideradas, devem ser consideradas nesse processo também. Quais são? Bom, como você depende na parte logística, no caso do dropshipping, do teu fornecedor para que o processo se desenvolva e efetivamente a mercadoria chegue no seu destino, você realmente tem um parceiro extremamente crítico, não é? Qualquer eventualidade na produção daquele produto, qualquer eventualidade na parte logística de entrega, você é afetado imediatamente por conta das cláusulas, né, contratuais que normalmente existem na entrega. Então você tem uma forte dependência do sucesso, do êxito, da necessidade do teu fornecedor, do teu parceiro, cumprir com todas as metas que foram estabelecidas. Outra questão, por conta disso, justamente é a questão de ruptura, né, de escassez, quer dizer, eventualmente esse teu parceiro de negócio, esta empresa que fornece o produto que você está intermediando a venda, ele também faz isso com outros, né, com outros parceiros de negócio. E, eventualmente, o estoque pode se extinguir, né, no meio do caminho. Então, eventualmente, por falta de insumos ou qualquer coisa semelhante, aquela mercadoria que foi adquirida e foi prevista para ser entregue em determinado dia, ela pode sofrer uma ruptura nesse processo, também causando problemas no que diz respeito à confiabilidade da tua loja, do teu serviço de e-commerce, da tua operação de e-commerce. Outra coisa também, justamente como você não mantém estoque, não é? Você tem, efetivamente, você compra praticamente online os produtos, eles estão suscetíveis, você está suscetível à alteração de preços, não é? Alteração de moeda estrangeira, de componentes estrangeiros, impostos, eventualmente a procura maior que a demanda, a demanda maior que o produto pode ocasionar o aumento do produto, não é? Então a tua margem pode sofrer oscilações de maior sorte por conta dessa situação de variação de preços. E por fim, a questão que implica também, que é crucial, que é a questão do transporte, porque você, para que todo esse processo realmente ocorra com maior sucesso, né, o teu parceiro, de novo, o teu parceiro de negócio, o terceiro, a transportadora, principalmente na questão do cross-docking, né, ela tem que funcionar como um verdadeiro relógio. A engrenagem não pode falhar, o dente da engrenagem não pode quebrar, né? Então, todo esse processo de sincronização, ele precisa atuar como se fosse uma sinfonia, né? Saindo do lugar, chegando no horário certo, já preparado para fazer a entrega, enfim. Qualquer situação anômala que venha afetar esse processo, você pode efetivamente ter problemas, porque é aí que estão as partes críticas, não é a questão crítica de entrega. E aí nós chegamos justamente no ponto que é o ponto que nós vamos agora, né, apresentar, como é que a inteligência operacional ela poderia, de alguma maneira, diminuir, se não eliminar todos esses riscos. Seria possível, por exemplo, você ter antecipação, de alguma maneira saber que algumas dessas situações críticas podem ocorrer ou estão prestes a ocorrer e aí tomar providências antes que efetivamente elas aconteçam, né? Então agora eu passo a palavra para quem realmente tem o conhecimento. O Edson Coit vai apresentar para a gente o que é inteligência operacional. Por favor, Coit. Obrigado, Enio. Boa tarde a todos, novamente, né? Obrigado, Enio, por essa introdução. Eu tenho certeza absoluta que todos os nossos ouvintes não levaram essa minha afirmação por trás, né? Essa introdução que o Enio deu. Tenho certeza disso. Mas vamos lá. Então, falando de inteligência operacional, eu preciso antes dizer como que essa ferramenta funciona, né? Qual é o conceito dela. Então, a nossa ferramenta de inteligência operacional, ela tem alguns conceitos de workflow, né? Então, nada mais é do que o fluxo, né? A sequência do meu trabalho. Então, como é que eu desenho isso dentro da minha empresa? Como é que eu tenho isso programado dentro da minha empresa? Os meus colaboradores, quais são as tarefas que eles têm que fazer diariamente e qual é a sequência dessas tarefas, né? BPM, então,
muito parecido com a questão do workflow, mas o BPM ele é bem mais abrangente, né? A gente pensando em negócios. Então, como é que é o fluxo do meu negócio, dentro da minha organização. O BAM, que é o BAM, que é a monitoração desses processos. Como é que eu faço o monitoramento? Como é que eu sei se o desenho que eu fiz do meu workflow para o meu colaborador, como é que eu tenho a garantia que ele está sendo realmente cumprido por ele, né? Ou em termos de cumprimento ou de tempo, né? Se ele está fazendo todas as tarefas em tempo hábil ou não. Então, como é que eu monitoro isso? Tá? A inteligência operacional em si, né? A sigla OI, além de monitorar, além da gente conseguir montar dashboards, né? Enviar alertas por e-mail, SMS, como a essência da inteligência operacional ela, através do conhecimento dos seus colaboradores, ela começar também a tomar algumas ações, né, se caso dentro do fluxo, o fluxo não é seguido, como é que eu não foi garantido isso, né, essa execução, em alguns momentos a ferramenta de inteligência operacional ela consegue agir, né, no lugar do colaborador. É claro que isso tem que ser muito bem analisado e pensado para que a gente consiga escrever isso de forma a não ter outros problemas que a gente está atuando também em cima de um RP, e aí todas as questões de segurança aí, das informações, a gente não quebrar essa segurança dentro do RP. E ela também não deixa de ser uma ferramenta de middleware por conta dela realmente fornecer, ela é um sistema, né, um software que acaba fornecendo serviços, né, para outras aplicações. Então, de maneira geral, a inteligência operacional vai abranger esses conceitos e vai trabalhar muito bem isso, né? Então, eu tenho uma animação aqui que vai facilitar bastante, creio eu, né, o entendimento de como que a inteligência operacional consegue atuar dentro da organização. Então, o conceito principal da inteligência operacional é a conexão com diversos bancos de dados, né, os bancos de dados mais conhecidos do mercado. Então, vamos imaginar que uma empresa, onde ela tem ali a sua ferramenta de BI, né, o seu CRM, WMS, o seu RP, e vamos imaginar que cada uma dessas ferramentas é uma ferramenta de um fornecedor. Então, o BI, o CRM, né, o RP tem um banco de dados próprio dele. E até os sistemas legados, né? São sistemas que estão há muito tempo aí na empresa, que estão funcionando, e não há razão da gente substituir ele, porque ele está funcionando. Então, nesse cenário, onde eu tenho várias aplicações e, consequentemente, vários bancos de dados, a inteligência operacional, a plataforma, o que ela vai fazer? Ela vai se conectar a cada um desses bancos e extrair e passar a extrair informações de cada banco e conseguir cruzar essas informações quando necessário. Tá? Então, dentro dessa gama aí de sistemas, né? Então, muitas vezes eu tenho certos retrabalhos. Vamos imaginar que o RP tenha lá o cadastro de funcionários e eu tenho o CRM, não, desculpa, o sistema de RH separado, né? Então, se eu tenho o RH já em um sistema de RP, muitas vezes, se essas duas ferramentas não se conversam, eu acabo tendo que replicar essa informação para um outro banco. Então, eu tenho o retrabalho de cadastrar algumas informações em sistemas diferentes, né? Dentro disso também, eu tenho, dentro dessas ferramentas, como é que eu vou garantir, então, como eu já disse anteriormente, que o colaborador vai realmente seguir o que foi estipulado para que ele fizesse diariamente, né? Vamos supor, precisa, a parte do financeiro, tem um responsável pela cobrança, então ele tem que ou ligar ou enviar
um e-mail de cobrança para os devedores. Então, como é que eu garanto dentro da minha empresa, né, ter uma ferramenta que fique monitorando isso e saber se ele está realmente enviando os e-mails de cobrança? Vamos imaginar também que eu tenho aí um sistema, a minha tabela de preço, por exemplo, da minha tabela de e-commerce, e de repente o meu RP ele não garante que todos os produtos dentro desta tabela tem uma margem mínima, atenda uma margem mínima, né? Então, como que eu posso garantir que o funcionário que cuida da tabela de preço do e-commerce realmente está colocando a margem estipulada? Então, a gente tem esse cenário aqui de todas esses sistemas, né, rodando ao mesmo tempo, dependendo dos seus colaboradores, para fazer com que toda essa engrenagem aí caminhe. E sempre que eu encontrar algum problema dentro disso, né, seja por um problema de software, né, seja por um problema funcional, né, ou o colaborador não está fazendo uma determinada ação, então como é que eu vou conseguir então sanar esses problemas? Então, se eu tenho uma falha ou tenho um problema dentro deste processo, eu tenho que, no mínimo, ter a ação, né, do pessoal de TI e do usuário que está reportando essa dificuldade ou o problema que ele acabou encontrando dentro do RP ou dentro do BI e assim por diante. Então, esse conjunto, né, do colaborador que passou pelo problema, junto com a área de TI, vai tentar trabalhar em cima desses problemas e encontrar a solução. Muitas vezes essa solução pode ser, voltando no exemplo, de repente o meu RP não consegue garantir uma margem mínima, né, na minha tabela do e-commerce. O funcionário de repente foi lá e cadastrou um preço errado. E aí como é que eu trataria esse problema, né? Bom, eu poderia ter então todo trabalho feito por um determinado colaborador, teria que ter um outro colaborador para revisar todos os preços que foram alterados. Isso seria uma saída. Bom, eu poderia até utilizar uma forma, sei lá, extrair essas informações do RP para uma tabela Excel, né, e fazer um cálculo em massa dentro dessa tabela e verificar se a minha margem mínima está dentro dos padrões que foram estabelecidos. Outra questão, se o meu RP não tem isso, eu poderia até abrir um chamado dentro da empresa, do meu fornecedor, para que ele desenvolvesse isso. Então, a quantidade de soluções que a gente tem são vários, e aí é claro que a gente passa por um outro estágio, que é começar a determinar custo e benefício, o que é melhor, qual seria a melhor solução. Então, se eu tenho hoje uma ferramenta onde eu possa, de forma gráfica, né, escrever esse processo, desenhar esse processo e dizer que quando eu encontrar, né, monitorando dentro da tabela do e-commerce, eu detecto que tem um produto abaixo da margem mínima estabelecida, então essa ferramenta poderá alertar via e-mail, via SMS, né, o responsável para que ele tome uma ação em cima desse produto. Tá? O produto está com a margem errada, precisa ser corrigido. Vamos imaginar também, nesse cenário, bom, eu alertei, a pessoa de repente não toma nenhuma ação dentro de X tempo, né? X minutos, horas. Eu posso então, neste meu desenho de monitoramento dentro da ferramenta de inteligência operacional, dizer que após meia hora, por exemplo, se nenhuma ação foi tomada em cima desse produto, eu posso mandar
um outro alerta para o superior, avisando que o colaborador não conseguiu tomar nenhuma ação em cima deste problema. Tá? E o que é a inteligência operacional? Na verdade, a inteligência operacional é utilizar o conhecimento dessas pessoas e, de repente, tomar uma ação também. Então, se depois de meia hora o funcionário não fez, o colaborador não fez a alteração, a correção, se existe uma margem mínima já pré-estabelecida, eu posso fazer com que a ferramenta faça o cálculo chegando a esta margem mínima, então resolvendo o problema. Então veja que escrever este processo e fazer com que este processo tome ações de forma automática, automatizada, a gente está vendo que a ferramenta pode eliminar várias ações que a gente pensou antes. Por exemplo, ter um outro funcionário para revisar a tabela de preço, ter uma tabela em Excel para fazer o cálculo e revisar isso, e até pensando num chamado de alteração que envolve custo de desenvolvimento, horas de programação, e aí homologação para que isso entre em vigor. Então, a gente consegue eliminar tudo isso através da ferramenta, utilizando o conhecimento de todo colaborador para sanar este problema. Então, eu consigo fazer com que a ferramenta consiga, através desse monitoramento, ficar analisando essas situações, consigo antecipar os problemas, avaliar o que está acontecendo, alertar, e até decidir, fazer com que a ferramenta decida aí que ação que ela deve tomar para fazer as correções. Então, fazer com que que a ação seja tomada sempre em tempo hábil, aconteceu, já consigo alertar, e fazer com que todo o trabalho seja executado no tempo e no seu processo desenhado anteriormente de forma correta. Então, este é o objetivo da inteligência operacional. Então, fazer com que todo este processo, independente do RP da empresa, independente de quantos sistemas a empresa possui, então, as informações foram salvas dentro de um banco de dados, a gente resgata isso dentro do banco e passa a monitorar isso, alertar e até corrigir de forma automatizada. Então, esta é a grande função da inteligência operacional. Então, voltando agora em cima dos problemas que foram levantados aí em relação ao uso do cross-docking, do dropshipping, como é que a ferramenta da inteligência operacional efetivamente vai conseguir auxiliar dentro desses problemas. Então, tudo inicia com essa parceria com o fornecedor. Como que vai ser essa parceria? Bom, eu preciso, para que eu tenha o estoque do meu fornecedor, enxergue o estoque do meu fornecedor, eu preciso de uma conexão com ele. Então, a gente sabe que no mercado hoje existem várias formas de se fazer essa conexão. Seja uma conexão por web service, por uma API, ou até pelo envio de uma tabela em Excel, com a posição de estoque dos produtos dentro do almoxarifado do fornecedor. Então, a primeira coisa importantíssima com o seu fornecedor é determinar qual vai ser esse caminho. Então, tendo isso mapeado, fica fácil a gente passar a monitorar esse estoque. Então, volto a dizer, se é através de um web service, através de uma API, ou através de uma leitura de uma tabela Excel, quer dizer, a ferramenta de inteligência operacional consegue ler essa tabela em Excel e atualizar essas informações de estoque dentro do RP. Tá? Seja dentro do RP ou até de uma forma mais dinâmica, até a plataforma, quer dizer, a inteligência operacional, a plataforma, se comunicando com o RP ou até com a plataforma.
Então, facilitando essa comunicação entre fornecedor e o ERP, essa atualização. Tá? Então, tendo isso mapeado junto com o seu fornecedor, a forma que a gente vai trocar essas informações, essa conexão, tendo essa conexão, a gente passa então a minimizar esse problema, né, de ter essa dependência com o fornecedor, de passar essas informações, porque a gente tira, a não ser por tabela Excel, né, mas se é uma conexão direta com o seu fornecedor, a gente passa a não ter mais a dependência de pessoas, né, para imputar essas informações dentro da ERP. Então, o robô, né, que é a inteligência operacional, vai fazer com que isso seja feito de forma automática. Tá? Tendo esse conhecimento, então, e essa conexão com o fornecedor, eu posso também, assim que tendo a regra estabelecida, né, de quais são os itens que eu trabalho com o fornecedor, se ele começa a ter uma variação muito grande de estoque nos momentos que eu estou monitorando, então, vamos exemplificar isso. A cada 5 minutos, por exemplo, eu faço uma conexão com o meu servidor, com o meu fornecedor e pego a informação do estoque. Vamos supor que a cada 5 minutos esse estoque vem baixando uma velocidade muito grande, né? Eu posso então criar esta regra de monitoramento e alertar antecipadamente até ao meu fornecedor de que existe um produto, né, que está tendo uma demanda muito grande de venda e que a gente precisa ter cuidado sobre isso, né, sobre esse determinado produto. Então eu consigo me antecipar a alguns problemas que eu posso ter no futuro em relação a essa escassez ou a ruptura de estoque. Então, se eu tenho uma regra e tenho esse contato com o fornecedor, né, eu posso então ficar monitorando isso e alertar antecipadamente com o meu fornecedor alguns problemas que eu posso ter no futuro. A questão de variação de preço, e a gente está falando aqui preço com o fornecedor, então eu estou falando de custo com o meu fornecedor. E aí, se eu tenho esse canal com o fornecedor, e eu tenho também essa informação, além do estoque, do custo das mercadorias. Então, se eu tenho um carro-chefe, né, dentro da gama de produtos de um determinado fornecedor, eu posso elencar alguns produtos e passar a monitorar estes itens com maior frequência, por exemplo, né? Então eu quero, assim que uma variação, uma determinada variação muito grande, seja de estoque, seja de custo, ocorra, eu alerte o setor responsável para que ele entre em contato com o fornecedor, né, e tente antecipar essa negociação, né, ou ver o que está ocorrendo com esse item, né? Então, o mapeamento fica muito mais fácil, né? Se eu tenho já esse canal e já tenho também dentro das regras da inteligência operacional o que é que foi estabelecido com cada fornecedor. Seja em quantidade mínima de estoque, por exemplo, se eu tenho um fornecedor que eu tenho uma grande venda, né, de um determinado produto com ele, eu já posso antecipadamente negociar um estoque mínimo com ele, um custo com ele, para que isso fique mais transparente nas minhas negociações, né? E evitar essas grandes variações, né? Tanto de estoque como de preço. Então, sempre que eu tenho essa possibilidade de ter uma negociação com o meu fornecedor, facilita muito. Então, se eu não sei, de repente, quais são os produtos, eu acho que hoje é difícil não ter isso, né? Acho que a maioria dos empresários aí tem o seu controle, mas a ferramenta também, conforme as suas vendas, ela consegue, de forma fácil, né, elencar quais são os produtos com uma maior movimentação com um determinado fornecedor,
né, passar essa lista para o responsável, e esse responsável sentar com o fornecedor e passar números mais concretos, né? Seja de financeiro, né? Seja de volume de movimentação, né? De compra, né? E facilita também ter essa informação para que ocorram as negociações. Então, eu também posso ficar monitorando todas as vendas e emitir relatórios de tomada de decisão em relação à quantidade e volume de vendas, né, com determinados fornecedores, para que eu possa depois sentar com eles e ter uma melhor negociação em cima desses produtos. Bom, vamos imaginar também que com um determinado fornecedor, e a gente está lá trabalhando com cross-docking, quer dizer, eu sou responsável pela entrega dos produtos. Então, vamos imaginar um exemplo aqui que a cada 30 minutos cai um pedido para este fornecedor em específico. Então, vamos imaginar que eu tenha uma comunicação com esse fornecedor e mande ele enviar para o meu estoque, né, para a minha empresa, para que eu possa despachar, ou para o meu centro de distribuição mais próximo deste fornecedor. A cada meia hora eu envio um pedido para ele ele me entregue, para que eu possa entregar para o meu cliente. Então, vamos imaginar que é um frete a cada meia hora. Então, o que eu posso melhorar neste sentido? É claro que a gente pode ter, não só do nosso lado, né, do lado da empresa, mas também do lado do fornecedor, de repente, combinar com ele um pedido mínimo. O pedido mínimo pode ser tanto controlado pelo fornecedor, se ele não tiver esse controle lá, a cada pedido que cai, ele vai mandar um caminhão entregar o produto deste pedido, ou ele pode ter a inteligência lá dele de fazer com que some, né, outros pedidos para que ocorra a entrega. Se ele não tiver isso, então eu posso também colocar nossa ferramenta de inteligência operacional para cuidar disso. Então, eu fico monitorando os pedidos que caem deste determinado fornecedor e faço com que a ferramenta tome a decisão, né, em termos de quantidade, em termos de volume financeiro, em que momento que ele vai solicitar essa entrega por parte do fornecedor. Então, eu consigo também criar um robô dentro dessa ferramenta para que ele fique monitorando e dispare, né, o pedido junto ao fornecedor no momento certo. Então, isso vai fazer com que realmente tenha uma grande diminuição aí do custo com o transporte. Então, gente, a questão da inteligência operacional ela é bem abrangente, né? A gente consegue realmente sanar diversos problemas dentro de RP. No exemplo da tabela de preço do e-commerce, muitas vezes a gente consegue até sanar alguns desenvolvimentos que possam, né, ocorrer junto ao RP. Então, a gente pode até eliminar esses desenvolvimentos. Conseguimos monitorar e também montar até dashboards, né? Relatórios que fiquem num monitor e o determinado setor fique acompanhando isso, né? Quantos pedidos estão sendo separados neste momento, quantos já foram separados, quantos que já foram expedidos. Então, esses números, através da ferramenta de inteligência operacional, a gente consegue montar esses dashboards para que fique alguém visualmente monitorando isso, ou os alertas, né? Então, por isso que a ferramenta de inteligência operacional tem todos aqueles conceitos de workflow, né, de monitoramento, de BAN, de BPM e tudo mais, que é um conjunto, né, de tudo aquilo numa ferramenta só. Então, agora eu abro para o pessoal, não sei se vão surgir muitas dúvidas, e o canal aí está aberto para a gente sanar essas dúvidas agora. Nós vamos ver aqui no chat o que está acontecendo, tem muitas questões aqui, vamos ver o que a gente consegue. Isso, veio aqui.
A primeira questão é como iniciar no mercado do dropship. Bom, eu acho que a primeira coisa é você elencar os seus fornecedores, né, os seus principais produtos, quais são os produtos que você quer trabalhar com o dropship, sentar com o seu fornecedor e combinar esses detalhes, né? Porque assim, vamos imaginar que o seu fornecedor não tenha uma tecnologia, né? Não tem um web service, ou não tem uma API de comunicação, mas que você quer trabalhar com dropshipping, com esse fornecedor e chegue à conclusão que vocês vão ter que trocar tabelas em Excel, né? Então, lembrando que a tabela Excel a gente vai depender ainda de um usuário para que ele receba, alguém envie isso por e-mail, ou você receba isso por e-mail, né? E você disponibilize essa tabela num determinado lugar para que a ferramenta de inteligência operacional possa ler e fazer a atualização. Então, isso pode ser um pouco trabalhoso e isso pode, mesmo com a ferramenta, você ter aí uns gaps que podem causar problemas tanto de estoque, né, como custo, enfim, teria que pensar muito bem isso. Então, a escolha do fornecedor e ter a tecnologia nas duas pontas, tanto do seu lado como do fornecedor, é extremamente importante para que o dropship funcione, né, dê certo, né, quer dizer, utilizar sem a ferramenta dá, mas dá muito trabalho. Não estou dizendo que só com a inteligência, só com a ferramenta isso seria possível, né? Vou estar mentindo, porque é claro que daria para fazer isso manualmente, mas a questão de ter a ferramenta ou ter alguma ferramenta para tratar isso é você minimizar os erros, né? Os problemas. Com referência, posso complementar? Claro. Petit, só com referência a outra questão que está dizendo que eu gostaria de aprender na prática, né, como se faz, né? Uhum. Assim, existem dois caminhos, né? Existe aquele caminho acadêmico, né, que seria contratar especialistas, não é isso? Só que, sim, obviamente tem um custo, né? Existem empresas especializadas que podem te apoiar nessa formatação, nesse mapeamento e te apresentar um modelo, te apresentar, né, caminhos para que você possa se organizar. E existe também aquele que eu conheço, empresários que acabaram fazendo dessa forma então, e tiveram sucesso, que são aquele caminho autodidata, né? Você consegue conseguir visitar operações, né? Em que você possa criar um benchmark, que você possa efetivamente extrair as informações, e existem, por incrível que pareça, porque eventualmente você pode dizer que existem empresas que não gostam de mostrar, mas na verdade o processo aí não tem que se esconder o dropshipping propriamente dito, né? Porque o pulo do gato é como é que você vai estruturar e qual é a solução que você vai utilizar justamente para evitar as questões que a gente estava falando. Mas a visita a clientes, a empresas, que obviamente abrirem as portas para que você possa conhecer a operação e adquirir algum conhecimento, mesmo que não seja tão no detalhe, vai te abrir horizonte para você começar a idealizar, né? São as duas dicas. Uma, obviamente, é o investimento no desenho, no mapeamento da operação, e a outra é efetivamente visitar na prática algumas empresas que já utilizam e que possam abrir, né, que não se incomodem de abrir para mostrar pelo menos algumas etapas do processo, tá? Aprender na dupla tributação. Eu não entendi essa questão da dupla tributação, porque assim, se você utiliza o dropship, na verdade, você está fazendo um pedido para o seu fornecedor vai faturar para você essa mercadoria e você vai emitir a nota para o seu cliente, tá? Então, não vejo aí o motivo da pergunta da dupla tributação. Em relação... desculpa, eu falei dropshipping, né? Eu acabei de falar do cross-docking, tá? No caso do dropshipping, você, na verdade, passa a ser uma vitrine para o seu fornecedor, porque quem vai faturar e vai fazer a entrega é o seu fornecedor. Então, quem vai emitir a nota é o seu fornecedor. Então, independente de onde ele esteja, ele vai, sei lá, tá no Rio, tá em Minas, vai tributar para São Paulo, quer dizer, é consumidor final até então, né?
Então, não vejo esse problema de dupla tributação. A próxima questão também fala como funciona a tributação nos casos de diferença de impostos entre estados. Exemplo, fornecedor de drop envia de São Paulo para Minas e eu estaria no Rio de Janeiro. Bom, aí no caso do dropshipping não vai ocorrer isso, tá? Porque, voltando a dizer, o seu fornecedor vai faturar para você e você vai emitir a nota para o seu cliente, tá? Uma nota de compra e uma nota de venda. Uma nota de compra e venda, isso. No caso aqui, eu acho que poderia ter algum problema em relação a quando o fornecedor faz o faturamento direto. E é claro que, se você é uma vitrine, você sabe onde é que está esse fornecedor, o seu preço, né, tem que estar prevendo tudo isso, né? Não a venda só para um determinado estado, mas para todos os estados. A gente está falando de uma vitrine que fica na web, na internet, e que o Brasil inteiro vai fazer a consulta, né, desse seu produto. Então, o seu custo já tem que estar prevendo isso, independente. É claro que você sabe qual é o seu fornecedor, onde ele está, né? Mas você não sabe para qual estado ele vai faturar. Então, essa questão do imposto já tem que estar embutido no seu preço de venda, né? Eu tenho que criar uma filial para cada estado que tenha parceria de fornecedor, no caso do Drop? Não, também não. Né? Eu acho que o importante é a escolha do fornecedor, né? Porque aí, logisticamente, isso tem que ser pensado antes. Né? Não adianta nada eu ter um fornecedor que está lá no, sei lá, no Espírito Santo, que tem diversas vantagens tributárias, só que, sei lá, o transporte para o estado de São Paulo, dependendo da mercadoria que você está vendendo, vai ser muito maior, né, o frete, do que o próprio produto. Então, o que eu vou qual vai ser a minha grade para trabalhar seja em dropshipping, né, ou cross-docking, e isso vai ser muito importante, né, você, nessa decisão. Não é todos os produtos que eu tenho eu vou conseguir trabalhar com cross-dock ou dropshipping. Então, por isso que precisa fazer esse estudo, né, tanto do produto como da localização do seu fornecedor. AliExpress. Quer fazer próprio do AliExpress. Aí eu já não tenho tanto conhecimento sobre... Mas a gente pode mandar o material. Isso, depois a gente pode... as questões que a gente não comentar aqui, a gente depois manda um e-mail, tá ok? Passando alguma solução em cima disso. Nossa de entrada, tá. É interessante isso, porque se eu não tenho no RP, né, uma forma de fazer e controlar essas transações, no caso do cross-docking principalmente, né, onde eu tenho que amarrar um pedido de venda, tenho que amarrar com um pedido de compra, e a chegada desse pedido através de uma nota fiscal de entrada, liberar o produto para saída, né? Então, se o RP não tem esse controle, conseguimos sim colocar a ferramenta de inteligência operacional para começar a linkar essas informações. Então, o que eu posso fazer? É claro que a gente precisa analisar também quais são as informações que o RP armazena, e que através dessas informações que ele armazena, se a gente consegue cruzar essas informações, é claro, né? Senão não tem como, né? Se não há um vínculo entre pedido de venda e pedido de compra, quando esse pedido de compra chegar, eu não consigo alertar ou tomar alguma decisão de liberar esse pedido, né, para faturamento. Ou então um bom RP. Precisa ter um bom RP. Nós podemos indicar alguns. Só retomando, Coiti, essa pergunta que você acabou de responder, essa resposta está ligada a como fazer o casamento da nota de entrada com a nota de saída, certo? Isso mesmo. Dropship. Posso trabalhar com dropshipping também com a venda dos produtos que já tenho em estoque com um único cadastro na Tray? Como ficaria em relação aos marketplaces? Isso é bem delicado,
né? A gente até coincidentemente está testando num determinado cliente exatamente essa situação, onde a gente faz o produto que esse cliente comercializa, ele tem vários fornecedores para o mesmo produto. Na plataforma, ele tem um produto só sendo comercializado, e no momento que esse produto termina o seu estoque, nós fazemos um leilão com os outros fornecedores deste mesmo produto, e quem ganha esse leilão, a gente faz toda uma inteligência, né, para adequar isso dentro do RP e para subir isso para a plataforma. Então, assim, isso tem que ser muito bem estudado, porque é bem complicado, né? Não é uma coisa tão simples assim, e a gente precisa garantir que esse processo não pare, né? Funcione, e que tome essa decisão sempre que ocorrer o término do estoque. Então, continuando ali, como fica em relação aos marketplaces, justamente por isso, ele tem um produto só cadastrado, porque este produto já está nos marketplaces com a questão de marketing, né, de imagem toda trabalhada lá, então ele não tem como ter vários produtos, né, o mesmo produto várias vezes dentro da Tray, porque complica em relação ao marketplace. Então, essa foi a solução, ter um produto só na Tray, que vai replicar para os marketplaces, e em background a gente fica monitorando o seu estoque e faz a troca do produto, mudando o fornecedor e o estoque e custo dele quando o que está na Tray termina o estoque, tá? Específico para a legislação do dropshipping. Uma sugestão, né, que o Rodrigo está dando, né? Fica a dica aí. Eu acho que o assunto também é interessante. A gente sabe que parte legal no Brasil é tão simples, né? E aqui temos que marcar algumas horas aí de apresentação, né? Mas fica a dica aí. Obrigado, viu, Rodrigo? Vamos pensar aqui, né, com o pessoal da Tray e tal. Bom, eu acho que vamos encerrando, né? Algumas questões aí que talvez ficaram pendentes, a gente vai mandar, né? Isso. Por e-mail a gente vai mandar por e-mail. A resposta. Espero que tenha sido de alguma maneira importante ou despertado atenção nessas questões, e até a próxima. Obrigado aí, Coiti. Obrigado, Tray. Obrigado, Tray. Um abraço.